Olá! Hoje a gente vai mergulhar num modelo bem inovador, pensado para transformar as nossas cidades. Para começar, vamos pensar numa coisa. Imagina só se uma cidade pudesse funcionar como um organismo vivo, capaz de olhar para si mesma, entender onde dói e mais, criar a própria receita para se curar. É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar aqui. Porque, vamos ser sinceros, a realidade das cidades hoje é bem complexa. É uma mistura de desafios gigantescos, mudanças climáticas batendo na porta, uma desigualdade que a gente vê no mapa da cidade e uma pressão econômica constante. Isso tudo junto pede soluções que sejam, no mínimo, diferentes. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Vamos conhecer a metodologia chamada Sucidades. Então, o que é esse tal de Sucidades? Pensa nele como uma espécie de kit de ferramentas. É um evento super intensivo, de 2 dias, que pode ser totalmente adaptado para a realidade de qualquer cidade. O objetivo é bem claro. Primeiro, mapear os problemas e, o mais importante, já sair de lá com soluções práticas integradas. E o pulo do gato, sabe qual é? É quem participa. A força dos Sociedades vem justamente de colocar todo mundo na mesma sala. A gente está falando de estudantes, pesquisadores, políticos, gestores, empresários e, o que é fundamental, as lideranças das comunidades, ou seja, quem vive os problemas na pele todo santo dia. Agora, bora entender como essa engrenagem de 2 dias funciona na prática. A lógica por trás é bem simples, mas acredite, é poderosa. A melhor analogia que eu posso te dar é a de uma consulta médica mesmo. Para a cidade ficar boa, primeiro a gente precisa entender direitinho quais são os sintomas, as causas, para só depois pensar no tratamento certo, né? O processo todo se divide em 2 etapas bem claras. O dia 1 é o diagnóstico, que eles chamam de mapa da dor. Aqui, o foco total é em identificar onde estão os problemas, bairro por bairro, zona por zona. Já o dia 2 é a hora da receita, a rota de solução. É quando todo mundo se junta para construir propostas práticas para resolver aquelas dores que foram mapeadas no dia anterior. E nesse primeiro dia, a conversa vai fundo, viu? O pessoal olha para a infraestrutura, pensa em risco de enchente, drenagem, discute mobilidade, como as pessoas se movem e como isso reflete a desigualdade. E também entra em temas como economia circular e planejamento da cidade. Tudo isso sempre com um olhar atento para cada pedacinho do território. Aí, quando vira a chave para o dia 2, o foco muda completamente. As soluções são construídas em cima de pilares bem modernos. Coisas como justiça digital, usando dados para o bem de todo mundo, governança colaborativa para ninguém decidir nada sozinho, educação climática e, claro, como encontrar o tal do financiamento verde para fazer os projetos acontecerem de verdade. Mas olha, talvez a parte mais importante seja essa. A ideia aqui não é fazer só mais um workshop que gera um monte de ideia boa que acaba na gaveta. O objetivo final é ter resultado concreto, coisa que a gente pode ver e tocar. Para garantir que a conversa vire ação, a metodologia exige no mínimo 5 entregas. E esse número, 5, não é por acaso não. Ele representa a garantia de que o processo foi pensado para ter continuidade e gerar responsabilidade de verdade. E olha só que interessante como uma coisa leva a outra. As entregas formam um ciclo completo. Tudo começa com o diagnóstico, que é esse relatório que junta a visão técnica com a da comunidade. A partir daí, nasce um roteiro de políticas públicas. Para garantir que isso saia do papel, se propõe um comitê com gente de várias áreas. Para dar transparência, um observatório climático. E para viabilizar tudo, um roteiro de financiamento, que é quase um mapa do tesouro. No final das contas, o que isso tudo garante é um ciclo que se alimenta. Essas entregas fazem com que a conversa se transforme em ação, e uma ação que qualquer pessoa pode acompanhar, em qualquer cidade que use esse modelo. Bom, tudo isso leva a gente para uma pergunta bem importante, né? Quem foi que bolou uma ferramenta tão bem pensada, tão estruturada? Pois é, um modelo desses não nasce do nada. Exige uma base técnica e científica muito sólida. Vamos conhecer agora a organização que desenvolveu tudo isso. Antes de eu falar o nome, dá uma olhada em como eles mesmos se descrevem. Eles dizem que é um formato inovador, único no país, justamente por essa capacidade de conectar o que está acontecendo em cada território com um plano de ação bem claro. O arquiteto por trás de tudo é o IBEDES.
E a pronúncia correta é IBEDS, tá? O IBEDS é uma ICT privada, que é uma sigla para Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, ou seja, é uma organização totalmente focada em criar soluções baseadas em ciência. E o papel do IBDIS é fundamental. Eles não só criaram a metodologia, como também dão todo o suporte técnico e o enquadramento legal, com base na Lei de Inovação do Brasil, para que as prefeituras e outros parceiros possam aplicar os Sociedades com segurança e eficiência. Então, para a gente amarrar a ideia principal, Sociedades é muito mais que um evento de 2 dias. É um sistema, um método que pode ser replicado e que foi desenhado para dar às cidades o poder de se reinventarem de um jeito estruturado, com a participação de todo mundo e principalmente com foco em resultados. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se a gente aplicasse essa mesma lógica de diagnosticar e propor na nossa realidade, no nosso bairro, na nossa cidade, qual seria a rota de solução mais urgente que a gente precisaria construir? Fica aí a pergunta.